E aí, amigos, como é que vocês estão? Espero que todos bem, por aqui tudo certo, seguindo firme em Deus e na agenda quarentena, que eu espero que vocês também estejam fazendo a de vocês. Início de mês agora, né, é ótimo pra gente ter esse momento de programar o mês, organizar a agenda e tentar ao máximo cumprir, né, as metas estabelecidas. Eu por aqui, ó, tô seguindo firme, graças a Deus, nessa agenda, mas devo confessar que com o passar do tempo, a tendência é a gente dar aquela desanimada, aquela esmorecida, não apenas por uma questão interna, mas também por uma questão externa. A gente está vivendo um momento muito diferente, tempos estranhos, né, difíceis, e isso às vezes tenta nos desanimar, tenta nos deixar para baixo, tenta muitas vezes tirar aquela esperança e aquela fé que a gente tem em Deus, de que, né, as coisas vão dar certo, que vai melhorar, se a gente for dar ouvidos, né, a tudo que a gente está ouvindo aí na mídia. Então, e outros veículos também, né, de comunicação. Mas, antes de começarmos, né, a vídeo ministração de hoje, queria só conversar um pouquinho com vocês em relação a essa questão de agenda, de rotina, de estabelecer metas, porque esse período de quarentena é até engraçado. Eu conversando com algumas amigas, com algumas pessoas, eles dizendo que a rotina é não ter rotina, né? Parece que todo dia é domingo, parece que todo dia é feriado. Você não consegue ter essa distinção de tempo, né? E a gente percebe como é importante a gente ter uma rotina estabelecida, ter um trabalho, ter metas, ter atividades para desenvolver, ter compromissos para cumprir. E nesse período de quarentena que a gente tá sem essa rotina, tá sem esses compromissos, às vezes fica mais difícil a gente estabelecer uma agenda e cumprir essas metas, visto que quem tá nos policiando, nos cobrando, somos nós mesmos, né? Nós mesmas. Então, fica difícil às vezes realmente estabelecer uma rotina para um período em que a nossa rotina mudou totalmente, por causa dessa questão da quarentena, né? Do isolamento social. E devo confessar que com o tempo, como eu falei no início, né? Com o tempo a tendência é vir aquele esmorecimento, aquele desânimo, fica ali, ó, batendo na porta do nosso coração, e se a gente não se ligar, não vigiar, a gente acaba baixando a guarda um pouquinho e o desânimo às vezes entra e quer fazer morada. Então, esse momento aqui que eu falei dessa agenda, né, nem tanto nessa questão de cobrar, eu me cobrar e punir, né? Ficar nesse pensamento assim de peso, de julgo. Ai meu Deus, eu queria fazer isso, não fiz. Não é nada disso. Não é uma mensagem punitiva, vamos dizer assim. É uma mensagem de alerta e de um convite para te chamar a aproveitar da melhor maneira o teu tempo. Vai ter momentos que a gente vai esmorecer e algumas metas não vão ser cumpridas? Sim, devo confessar que comigo aconteceu. Eu toda semana faço direitinho a agenda, mas já teve semanas que eu não cumpri alguma das metas estabelecidas. Mas aí o que é que eu pensei? Ó, próxima semana vou reprogramar, vou repensar as metas que eu estou estabelecendo, porque também não adianta você ter metas bem inalcançáveis, né? Lembra do primeiro vídeo que a gente viu? Dos hábitos, dos mini hábitos, né, para construir os hábitos. Então não adianta colocar metas inalcançáveis. A grande questão é colocar metas alcançáveis. E às vezes acontece realmente de por um motivo ou outro, às vezes você não está tão bem, às vezes está meio para baixo, às vezes, né, está meio morgadinho, aí acontece de não cumprir as metas estabelecidas na agenda, né? Mas a grande questão é qual? É ficar desanimada, aceitar esse esmorecimento e deixar a agenda passar, ou a meta, ou, né, os seus objetivos de lado? Não. Nesse momento, esse é o momento crucial. É o momento em que você tem que dizer, mesmo sem vontade, eu vou fazer. Mesmo sem muita motivação, eu vou fazer. Porque quando se transformar em hábito, acabou-se. Aí é a etapa vencida, certo? Então, vai acontecer, às vezes, né, momentos da gente dar aquela desanimada, vai acontecer. Mas vamos ficar no desânimo? Vamos esquecer as metas? Vamos esquecer os objetivos? Não. Aí é quando a gente tem que realmente fincar o pé, seguir firme assim e não abrir mão de cumprir aquilo que a gente está querendo para nossa vida. Até porque quando chega esse momento, né, a gente já passou umas 3 semanas, para alguns, né, 4 semanas, eu mesmo já faz mais de 40 dias que estou nesse período, né, de isolamento, que eu estou desde o dia 17 de março. Então faz mais de 4 semanas. Mas a grande questão é, passou esse tempo todo, vou voltar atrás? Não. Vou esmorecer? Não. Agora é um momento crucial para começar a colher algumas coisas que eu estou começando a plantar, certo? Então esse é o momento em que a gente não pode parar. É o momento que a gente tem que continuar. E o desânimo vai bater na porta? Vai. Se vai entrar ou se não vai entrar, aí é com a gente, tá certo? A porta do coração aí, ó, quem tem a chave é a gente. A gente deixa entrar ou não, tá certo? Então, vamos embora pro vídeo de hoje, que já foi aí 4 minutos desse momento de reflexão, senão o vídeo vai ficar longo. Então vamos embora. O tema de hoje é 3 atitudes que atrasam a nossa vida. E
pensando, né, sobre essas coisas, esse vídeo vai ser baseado em um canal que eu sigo. O nome dela é Patrícia Lages. Ela é autora do livro Bolsa Blindada, que é um best-seller na área de educação financeira. Inclusive já ministrei na igreja, acho que alguns vão até lembrar sobre essa autora, não sobre ela, né, mas o conteúdo que ela tem no livro. E bom demais, assim, se quem puder seguir o canal dela e também assistir os vídeos, muito educativo, tá certo? E o vídeo de hoje da gente são 3 atitudes que atrasam a nossa vida. Aí vai ser baseada em algumas coisas do canal. E para cada um desses tópicos eu vou trazer uma referência bíblica, tá certo? Já pega aí a Bíblia de vocês para ficarem na alerta. Pra gente ir discorrendo esse tema e aprendendo um pouquinho sobre ele, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. E o primeiro, vamos lá, topicalizando, né? Na versão pedagoga. O primeiro tópico de atitudes que atrasam a nossa vida é focar no alvo errado. E esse aí, olha, esse é um erro que, se a gente estiver cometendo, vai atrasar e muito a vida. Por quê? Quando a gente não tem uma meta e um alvo certo, a gente não sabe qual é o propósito da nossa vida, a gente acaba despendendo uma energia, a gente acaba despendendo tempo e às vezes anos da vida trilhando uma jornada e um caminho que não é o caminho que Deus quer pra gente, ou não é o caminho que Deus planejou pra gente, que não é o alvo da nossa vida. E às vezes a gente tem aquele sentimento de, meu Deus, eu corri tanto, fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada. Aquele sentimento de vazio, muitas vezes. Porque às vezes a gente está focando no alvo errado. Estou trabalhando, estou correndo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas o alvo não é o correto. Não é o propósito que Deus tem para a tua vida. Então focar no alvo errado vai fazer você perder tempo, perder energia e anos da tua jornada de vida. Então, coisas que atrasam a vida, focar no alvo errado e não entender qual é o propósito de Deus para você. E eu queria trazer aqui um versículo. Vamos começar, né, nos versículos. Lá em 1 Coríntios 9, 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9, 26. Vamos lá? Diz assim. Paulo falando, né? Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. E eu gosto muito dessa passagem, porque Paulo diz assim, olha, eu corro, tô parado não, eu corro, mas não como quem corre sem uma meta. E luto, não como quem está desferindo golpes no ar. Ou seja, eu corro, mas eu tenho uma meta. Eu estou aqui, ó, lutando, mas eu estou empregando os golpes certos e não esmurrando o ar, que é gastar uma energia para nada. Então essa passagem de Paulo, ela deixa muito claro que a gente tem que ter todos nós, né, temos uma carreira, uma jornada, mas a gente precisa ter metas, a gente precisa correr com meta. Algumas traduções diz alvo, né? Corro não como quem corre sem meta, como quem corre sem alvo. Algumas traduções falam assim. Então, a gente aprende muito com o apóstolo Paulo quando ele diz isso. Corro não como sem meta. E luto não como quem esmurra o ar. Então, assim, a gente tem que entender, procurar em Deus qual é o nosso propósito de vida, qual é o alvo que a gente tem que estabelecer para então correr. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que mais importante do que velocidade é direção certa. Às vezes a gente está naquela correria, ó. Não que eu quero correr porque o tempo, né? O tempo está passando muito rápido, eu não estou fazendo nada, ele está correndo. Eu tenho que ficar rico, tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que... Aí estabelece 1.500 metas, mas às vezes o alvo é errado. Então é a correria de uma vida muitas vezes vazia, entende? Então não adianta você correr, você gastar seu tempo, gastar sua energia e o alvo e o propósito de Deus para a tua vida está errado. Então é correr sem meta, esmurrar como se fosse o ar. Sabe aquelas pessoas assim, ó, o tempo passando, a vida acontecendo, você se desgastando muitas vezes e aquela vida com muitas vezes um vazio, uma falta de propósito, sem entender qual é o teu plano, qual é a tua jornada e como é que tem que ser a história da tua vida, tá certo? Então, primeira atitude que atrasa a nossa vida, focar no alvo errado e não entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, certo? Então, mais importante do que velocidade é o que? Direção certa. Sabe qual é a direção? Sabe qual é a sua meta? Seu alvo? Então, ó, seguir. Meter o pé na estrada, seguir, certo? Com sabedoria, com discernimento, com a ajuda do Senhor, mas seguindo na direção certa. Porque mais importante que velocidade é saber o que Deus tem para você. Amém? Vamos para o segundo tópico? Vamos embora. Segundo tópico. Não se preparar para os desafios, certo?
segunda atitude que a gente tem na vida da gente que atrasa ela: não se preparar para os desafios. E às vezes esse tema chega a ser um pouquinho polêmico, porque algumas pessoas associam preparação com sentimento de independência. Sabe aquela coisa? Olha, eu vou me preparar aqui, ó, vou me organizar, vou fazer tudo direitinho para depender de ninguém, nem precisar de ninguém. Às vezes alguns dizem que nem precisar de Deus, né? E a questão não é essa. Quando a gente fala de preparação, é no sentido de você usar a capacidade e a inteligência que Deus te deu na tua vida, certo? Se preparar é você colocar em prática aquilo que Deus colocou para você, que deu a você, quando Ele te fez um ser humano capacitado, inteligente e a imagem e semelhança dele. Então, problema nenhum se preparar. Não é falta de fé, não é questão de ser independente, não vou precisar de ninguém, vou aqui eu me programar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou organizar tudo. Não é isso. É questão de inteligência, porque não adianta você perder tempo, atrasar sua vida com coisas que estão acontecendo porque você não se organizou e não se preparou. Então, assim, é gastar vida e é gastar tempo de maneira boba, entende? Então a questão é se preparar para os desafios da vida. E desafios vão vir sempre. Desafios vão vir sempre. A Bíblia diz assim, que a tempestade veio para a casa que estava construída na areia e para a casa que estava construída na rocha. Veio enchente, vendaval, todo tipo, né, de desastre ambiental, vamos dizer assim, natural. O que é que acontece? Veio para as duas casas. A grande questão é que uma resistiu e outra não. Porque uma estava construída na rocha e outra estava construída na areia. Os desafios e as dificuldades, os mesmos para as duas casas. A grande diferença é onde a casa estava fundamentada. Então, chuva e sol vêm para justos e injustos. Desafios vêm na vida de todo mundo. Então, todo mundo vai passar por dificuldade, todo mundo vai ter que enfrentar desafios, vai ter momentos na vida que vão ser mais difíceis. Mas a grande questão é, como a gente se prepara para isso? E aí você pode dizer, Simone, mas às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle. Sempre. Sempre não, né? Às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle. E a imprevisibilidade é uma das características da vida. Tem coisas que a gente não consegue prever. Mas aí é que entra a graça de Deus na vida da gente. A graça de Deus é o favor dele e a provisão dele naquilo que para mim é impossível. Então eu não consigo fazer, a graça de Deus vem e age na minha vida. Eu consigo fazer, está dentro da minha possibilidade, então quem age sou eu. Às vezes a gente quer jogar tudo para conta de Deus, entendeu? Se deixa Deus fazer tudo. E eu vou ficar aqui só descansando. E a grande questão não é essa. A gente tem uma parte que quem faz é a gente e tem a parte que é Deus que faz. Então assim, não tenta colocar tudo para conta de Deus. E nem tenta também querer fazer aquilo que você não pode e ficar naquela neura, naquele desgaste emocional, sem entender que tem coisas que quem faz é Deus. É a mão dele operando. Agora, tem coisas que somos nós que fazemos. Então, na impossibilidade, a graça de Deus vem, age na minha vida e provê aquilo que eu preciso. Na minha possibilidade, eu me preparo, me organizo e uso aquilo que Deus me deu como ferramenta, como ser humano. Inteligência, capacidade e me fez a imagem e semelhança dele, certo? Então existe o âmbito da possibilidade e o âmbito da impossibilidade. Então quando eu digo se prepare para os desafios da vida, é naquilo que te compete, no protagonismo da tua vida. Tem coisas que tem que fazer você. Tem coisas que vai fazer é Deus. Então a gente não pode inverter. Tem vezes também que a gente quer, né? A gente quer ser o nosso próprio Deus. Eu faço tudo, eu consigo tudo, não. E às vezes não é assim, tá certo? Então é ter esse discernimento espiritual, essa sabedoria, esse equilíbrio de, na minha possibilidade eu faço, na impossibilidade Deus vem e age sobre minha vida, com sua graça e com a sua provisão. Amém? Então, segunda atitude que atrasa a nossa vida, não se preparar para os desafios. E tem uma passagem que eu gosto muito na Bíblia, lá em Lucas. Vamos lá? Lucas 14, do 28 ao 32. E ele fala assim. Cadê? Meu Deus. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E eu acho massa assim, esse versículo, porque
Ele diz assim, olha, antes de construir uma torre, o que é que a pessoa tem que fazer? Ela se senta, calcula, vê os insumos, a questão, né, de valores, materiais, mão de obra, e vê se tem condições de concluir a torre. Para não acontecer de você começar, aí emprega um valor, emprega um esforço, e não consegue concluir a torre, fica uma obra inacabada. Então, é o homem que vai fazer isso. Para depois ficar todo mundo zombando dele, para ele, começou e não pôde terminar. E quem é o homem que quando vai combater, não vê e analisa direitinho as suas condições, o seu exército, e analisa o outro exército também. Aí ele diz assim, olha, eu tenho 10 mil homens, mas o exército com quem eu vou combater tem 20 mil homens. Então, epa, não vai dar. O que é que eu faço? Mando um mensageiro na frente e peço condição de paz. Então, veja que interessante. Preparação, organização, entendimento, equilíbrio. Vou construir a torre, tenho condições, vou gastar X valor. E vou precisar dessa mão de obra. Começo. Não tenho ainda, espero, junto os insumos e construo a torre. Vou combater aquele exército? Ah, só tenho 10 mil. Mas o que vem com 20 mil. Então, ó, segura a minha onda aqui e vou pedir uma condição de paz. E vai ter momentos, né, alguns podem estar pensando, Simone, mas tem relatos na Bíblia de situações em que humanamente era impossível vencer. E Deus veio com toda a provisão dele e o exército venceu. Mesmo numa condição humana que você olhando assim seria impossível. Mas a grande questão, irmãos, amigos, é que quando Deus ele fala, ele se responsabiliza por aquilo que ele diz. O que acontece muitas vezes é que a gente tem alguns devaneios e a gente quer que Deus se responsabilize pelo nosso devaneio. Às vezes Deus não mandou e a coisa aconteceu de maneira desastrosa porque a gente não se sentou direitinho, não calculou, não organizou e não se preparou. Então existe uma diferença entre você agir de acordo com aquilo que a palavra, né, com aquilo que Deus falou para fazer, vá lá, faça e vai fazer, vai dar certo porque Deus falou, ele se responsabiliza. E existe a diferença de ser minha missão, ser meu protagonismo, ser minha preparação e dedicação, e eu não fiz minha parte. E acabar acontecendo alguma coisa. Então, entende? Olha o ponto de equilíbrio, tá certo? Então, não se preparar para os desafios. Aquilo que me compete, que é minha vida, que é meu protagonismo, que é minha história, eu faço. Aquilo que não está na minha possibilidade, que é impossível, Deus vem com a graça dele e provê na minha impossibilidade. Ok? Então vamos se preparar para os desafios, tá? Isso não é independência de Deus, isso é apenas usar a inteligência que Ele te deu, tá certo? Vamos deixar de lado aqui, olha, o comodismo, muitas vezes a preguiça espiritual ou a preguiça intelectual, certo? E começar a agir, crescer, evoluir, estudar, se preparar, porque a gente tem muita coisa aí na vida para aprender, a gente tem muita coisa para poder ajudar outras pessoas, a gente tem muitos frutos para produzir, mas vamos plantando direitinho, porque querer colher sem plantar não vai rolar. Certo, gente? Isso é uma lei natural da vida, né? A lei da semeadura. Então, vamos fazer nossa parte. Aquilo que nos compete, a gente, ó. Aquilo que compete a Deus, aí, ó. Ele vem prover. Amém? Então, segunda atitude, não se preparar para os desafios. Vamos para o terceira, né? A terceira atitude. Terceira atitude que atrasa a nossa vida. Reclamar, reclamar e reclamar. E eu vou te dizer uma coisa, olha. Viver com gente, né? Assim, tem convívio, ou então encontrar alguém que reclama muito, é muito difícil, amigos e irmãos. Que eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes quando a pessoa vem, ela já traz aquela atmosfera de peso, sabe? Ela vai reclamar se está chovendo, ela vai reclamar se vai fazendo sol, ela vai reclamar de uma coisa ou de outra, ela vai procurar um motivo para reclamar. E é muito difícil conviver com pessoas assim. E eu vou te dizer uma coisa, isso é uma atitude que atrasa e muito a tua vida. Porque quando a gente fica reclamando muito, é como se a gente fizesse um recorte da vida e a gente estacionasse naquilo ali, ó. Ah, porque eu queria tanto que aquilo tivesse acontecido e não aconteceu. Às vezes é até livramento, mas a gente fica naquela neura, né? Eu queria tanto, mas eu queria e não aconteceu. Aí às vezes uma coisa ruim que acontece, que às vezes acaba acontecendo. E você fica, ó, focado naquilo. Tua atenção fica naquilo, teu coração fica fixado ali, ó. Naquela coisa que você queria, naquele evento que foi ruim que aconteceu. Você fica reclamando, reclamando, reclamando. E tua vida parada, parada, parada. A reclamação e a murmuração faz esse recorte aqui, ó, e estaciona. E você fica ali, ó, naquele período, naquele tempo, naquela fase da tua vida, só reclamando. Então, reclamar vai atrasar a tua vida. E vai te impedir de vivenciar coisas maravilhosas que Deus tem pra você. E eu vou te dizer uma coisa. Se você observar direitinho a sua vida, você vai ter muito mais motivos para agradecer a Deus do que para reclamar. E tem um versículo lá em Salmos 103. Deixa eu aqui rapidinho. Ele diz, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Irmão, se você for olhar direitinho, fazer uma retrospectiva na tua vida, você vai ver que você tem muita coisa para agradecer a Deus.
Então não faz sentido a gente perder tempo reclamando, murmurando, trazendo aquele peso, aquele jugo, aquela atmosfera, né, ruim, aquele momento desagradável de reclamar, reclamar, reclamar. Vamos analisar direitinho e perceber que a gente tem mais motivos para agradecer a Deus do que para murmurar. Eu falei do Salmo, né, mas acabei falando sem ler. Mas agora de 1 Pedro 4:9 eu vou ler, tá certo? Vamos lá rapidinho. Primeira epístola de Pedro 4:9. E diz assim, vamos começar do 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, fazer tudo sem murmuração. Vamos começar a trazer essa atmosfera de gratidão, de agradecer ao Senhor, porque a gratidão ela é um exercício diário. Diariamente você tem que estar aqui, ó, pensando, poxa, obrigada por isso, obrigada por aquilo. Se você for fazer uma análise direitinho, olhar para o teu passado, veja quantas coisas hoje você está usufruindo que um dia foi motivo de oração para você. Na minha vida mesmo, né? Eu poderia citar várias coisas, mas, por exemplo, uma das coisas, eu pedia muito a Deus, Senhor, eu queria casar e morar num lugar que fosse nosso, a gente não queria morar de aluguel, aquela coisa toda, né? Então, conseguimos. Então, é um motivo para agradecer a Deus. Amém? Aí, às vezes, a gente reclama, né? Ah, mas um monte de coisa para fazer. Aí, é isso e aquilo, parará, parará. E, às vezes, aquilo foi motivo de oração um dia na tua vida. E eu me lembro do testemunho de Helena Tanuri, eu gosto muito dela, é bem espontâneo também. E ela falando que um dia estava reclamando que tinha um monte de roupa para passar ferro, né? Na versão dona de casa. E ela disse que quando estava passando as roupas, ela disse que na mesma hora viu aquela lembrança no coração dela. Deus, né? Lembrando a ela. Ela dizendo, meu Deus, eu queria tanto um dia casar, ter um esposo e poder cuidar da minha casa, das minhas coisas, cuidar das coisas do meu marido. Aí ela disse que caiu aquela ficha. Então assim, ela estava reclamando naquele momento, mas aquilo um dia foi motivo de oração para ela. E ela estava vivenciando a resposta da oração e muitas vezes reclamando. Então tudo é uma questão de perspectiva, de ótica, como é que a gente enxerga as coisas. Amém? Então olha direitinho, olha todas as tuas conquistas, tudo que você quis na sua vida, que hoje você tem, que é motivo de agradecimento. E que se você for colocar na balança, os motivos de gratidão, olha, são muito maiores do que de murmuração e de ingratidão. Tá certo? E eu queria deixar uma dica aqui com vocês que minha amiga Dani me deu no final do ano passado, no final de 2019, que é a garrafinha da gratidão. Olha que linda. Consegue ver direitinho? Aí essa garrafinha aqui a gente veio presa com esse post-it e a gente vai colocando motivos de agradecimento e vai colocando aqui, ó, na garrafinha. E eu acho massa essa coisa de escrever, de deixar escrito, né? De relatar. Porque às vezes algumas coisas só passam despercebidas na vida da gente. E quando a gente vai ler direitinho, a gente começa a relembrar. E tem uma passagem da Bíblia que diz isso, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, mais do que nunca nesse momento, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que faz com que o nosso coração se alegre e a gente se lembre dos benefícios e dos feitos do Senhor na vida da gente. Porque a gente tem muito motivo para agradecer. Então, faz esse exercício também, esse exercício da gratidão. Pode ser que você tenha essa garrafinha, né? Que Dani me deu, mas tem um caderninho, tem um bloquinho, tem alguma coisa que você pode estar anotando os motivos para agradecer a Deus. E quando chegar no final de 2020, você pode abrir, ó, cada um desses motivos, fazer um balanço e ver como Deus foi fiel e maravilhoso na tua vida. Amém? Então, para o vídeo de hoje, o que é que nós aprendemos? 3 atitudes que atrasam a nossa vida. Primeira, focar no alvo errado. Segunda, fugiu da minha mente, não. Se preparar para os desafios. E terceira, não se preparar, né, para os desafios. E terceiro, reclamar, reclamar, reclamar. Então, vamos analisar essas atitudes, vamos mudar aquilo que precisa ser mudado e vamos ser grato a Deus e seguir com a vida que Ele tem pra gente. Amém? Então, esse é o meu desejo em Deus e o recado dele para você nesse vídeo, nessa noite, nessa ministração. Então, Deus te abençoe, siga firme e entenda que, ó, dias melhores virão, essa fase vai passar, porque é uma fase. Amém? Isso não é a vida, é uma fase que a gente está enfrentando na nossa vida. Essa fase vai passar, mas vamos sair desse momento melhor do que nós entramos. Vamos aproveitar para aprender, crescer, evoluir, amadurecer. Amém? E averiguar aí, ó, se tem alguma atitude que está atrasando a tua vida para que você não tenha a tua jornada parada, estacionada, sem conseguir fluir. Tá certo? Então, um abraço, fiquem com Deus, estou com saudade de todo mundo. E até a próxima, se Deus assim permitir. Paz!